antes, né, dessa parte da matéria. Então, a gente vai botar aqui em modo de apresentação. A gente vai definir aí o que é a primeira lei da termodinâmica, tá? E aí a gente vai discutir a primeira lei da termodinâmica para cada uma daquelas transformações de estado que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, né? Então, a gente está falando aí da termodinâmica de um gás ideal. Então, tem a transformação isobárica, a transformação isovolumétrica, ou isocórica, né? A transformação isotérmica. E a gente vai discutir também na aula de hoje uma transformação nova, que até agora eu não comentei com vocês, que é a transformação adiabática, tá? Então, além dessas três transformações particulares aqui, né, do estado de um gás, a gente pode ter uma transformação do tipo adiabática também, que é quando o sistema que está interagindo com o meio externo, né, o gás ideal que está interagindo com o meio externo, ele pode trocar energia na forma de trabalho, mas ele não pode trocar energia na forma de calor. É como se o objeto estivesse isolado termicamente. Ele pode interagir com o meio externo de maneira diferente que pela troca de energia térmica. Então, isso que é uma transformação adiabática. Então, primeiro, para a gente entender aí, né, a primeira lei da termodinâmica, a gente precisa definir ela aqui, né? Então, a primeira lei da termodinâmica é uma ideia bem simples até. Tá? A gente vai tratar aí da conservação da energia para um sistema termodinâmico. Mas, especificamente, no nosso caso, aqui, como a gente está falando de gás ideal, né, o nosso sistema termodinâmico vai ser sempre um gás ideal. Tá? A menos que a gente mencione que a gente vai estar tratando de outro gás aí num caso particular qualquer. Tá? Então, o que é a primeira lei da termodinâmica? Basicamente, ela diz o seguinte, ó, a variação da energia interna sofrida por um gás ideal, por um sistema, é a quantidade de energia trocada na forma de calor, menos o trabalho realizado por esse sistema no meio externo. Tá? Então, esse U aqui é a letra que a gente usa para representar a energia interna de um gás ideal. Tá? E aí, como a gente já até discutiu há um tempo atrás, aí, né, o gás ideal ele é tal que a sua energia interna é toda na forma de energia cinética. Então, você tem lá as moléculas do gás se movimentando, né, isso caracteriza a energia térmica do gás, e aí essas moléculas elas não interagem, elas não trocam força, nem atração ou repulsão entre elas. Né? Então, toda a energia interna de um gás está associada à sua temperatura, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Tá? Então, a variação da energia interna de um gás ideal é a quantidade de energia que entra ou sai dali na forma de calor, menos o trabalho realizado por esse gás. Então, é importante a gente observar que a gente está se colocando aqui ó, no referencial do gás. Tá? Então, isso significa que esse aqui é positivo quando entra energia no teu sistema na forma de calor. Tá? E esse W aqui é positivo quando sai energia realizada pelo gás na forma de trabalho. Então, se um gás expande, por exemplo, com um bloco pesado ali em cima do êmbolo que prende ele, esse gás ele vai estar realizando um trabalho sobre esse bloco. Tá? Então, se esse trabalho é positivo, isso indica que esse gás ele perdeu a energia na forma de trabalho. Por isso que tem esse sinal de menos aqui na frente do W. Tá? Então, resumindo, a variação da energia interna de um gás é a quantidade de energia que entra na forma de trabalho, menos a quantidade de energia que sai na forma de... Aliás, é a quantidade de energia que entra na forma de calor, menos a quantidade de energia que sai na forma de trabalho. Tá? É uma lei de conservação da energia. O que fica lá dentro é o que entra menos o que sai. Resumindo, é isso que diz aí a primeira lei da termodinâmica. Então, na real, aí a primeira lei da termodinâmica ela não tem nenhuma novidade conceitual. Né? O que é interessante da primeira lei da termodinâmica é justamente a gente tratar essas transformações particulares aí à luz dessa definição aqui. Tá? E só uma observação,
Essa primeira lei da termodinâmica aqui poderia incluir um terceiro termo, tá? Se a gente estivesse tratando de sistemas abertos, ou seja, onde o número de moléculas, o número de mols ali, de moléculas que formam aquele gás, pudesse variar, né? Então, se eu tivesse a possibilidade de ter ali um aumento ou uma diminuição do número de moléculas, eu teria um ΔN, né? A variação do número de mols, e aí essa variação do número de mols multiplicado por uma coisa chamada potencial químico seria aí um terceiro termo dessa soma, tá? Mas a gente está tratando de sistemas fechados, onde esse ΔN é sempre igual a zero, não tem variação do número de moléculas. E aí a primeira lei fica nessa forma aqui, mais reduzida, mais resumida, tá? Então, se o Q é positivo, é porque está entrando energia no teu sistema na forma de calor. Se o Q é negativo, está saindo energia na forma de calor desse teu sistema. O trabalho, se esse trabalho aqui, o W, é positivo, o gás está jogando energia para fora na forma de trabalho. E se o W é negativo, ele está ganhando energia na forma de trabalho. Ou seja, como se alguém viesse lá na tampa, no êmbolo que prende o gás e empurrasse essa tampa para baixo. Aí o gás ele vai estar realizando um trabalho negativo, ele vai ter o seu volume diminuído. Isso indica que você está colocando energia dentro do teu sistema na forma de trabalho. Tá? Se esse W ele for negativo, com esse sinal de menos aqui dá positivo, né? E aí você tem uma contribuição positiva para esse ΔU. Tá? Então, com relação à energia interna do gás ideal, se você tiver um gás do tipo monoatômico, a teoria cinética dos gases ensina para a gente que a energia interna desse gás é dada por essa expressão aqui, 3 meios de nRT. Né? Esse N é o número de mols. O R é aquela constante universal dos gases que a gente já discutiu bastante. E o T é a temperatura, sempre em Kelvin. Tá? Então, para um gás monatômico, você tem aí para as moléculas 3 graus de liberdade, né? Essa molécula está ocupando um certo volume. Um volume é um espaço ali tridimensional, você tem 3 dimensões. Então, essas moléculas ela tem 3 graus de liberdade. Por isso que aparece esse 3 aqui, tá? Os gases monoatômicos geralmente são os gases nobres, né? O hélio, o argônio, o criptônio e tal. Agora, se você tiver um gás do tipo diatômico, oxigênio, por exemplo, ou hidrogênio, né? A molécula é formada por 2 átomos. Então, uma molécula de oxigênio é O2, né? Você tem 2 átomos ligados formando a molécula. Então, esse gás é um gás diatômico. Aí a energia interna ela tem aqui um acréscimo de 3 meios, pula para 5 meios, tá vendo? Isso porque você aumenta o grau de liberdade. Tá? Além desses 3 números aqui que correspondem às 3 dimensões espaciais, né? Que o gás tem para se deslocar, esse gás ele pode vibrar, né? A molécula de oxigênio, aqueles 2 átomos, eles podem estar se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. Eles estão vibrando. Isso caracteriza aí mais graus de liberdade. É por isso que aumenta aqui de 3 para 5. Tá? Então, quando o gás é monatômico, 3 meios. Se o gás é diatômico, 5 meios. Se o gás for formado por 3, né, a molécula formada por 3 átomos, daí esse 5 vira 7. É sempre de ímpar em ímpar, tá vendo? De 3 pulou para 5, o próximo é 7, e assim sucessivamente. Tá? A gente está vendo aqui que a energia interna do gás só depende da temperatura. A única variável de estado que a gente tem aqui é a temperatura. Isso porque é da natureza do gás ideal, né? A energia interna só depender da temperatura, ok? Não existe atração nem repulsão, não tem força, né? Não tem energia potencial entre as moléculas. Então, toda a energia contida num gás ideal é a energia de movimento lá das moléculas. Então, está associado tão e somente à temperatura desse sistema. Tá? Então, a gente pode discutir aqui a primeira lei para os casos particulares, para as transformações de estado, né? Então, a primeira, que é mais instrutiva aí da gente começar avaliando,
é a transformação isobárica, tá? A transformação isobárica é aquela que a pressão se mantém constante, né? Então, vamos observar essa figura aqui que a gente está vendo aqui no slide. Você tem um gás contido dentro de um cilindro, tá? E daí, se esse gás ele for esquentado, né? Se você colocar ele em contato com a chama do fogão, o que vai acontecer é que essas moléculas elas vão ficar mais rápidas e mais fortes, né? As colisões que elas vão ter aqui com as paredes vão se tornando mais intensas. E aí o resultado é que se você não tiver nada prendendo essa tampa, ela tende a se deslocar para cima, tá? Então aqui na figura que a gente tem, essa tampa ela está se deslocando de uma distância d, tá vendo? É representado por essa seta. Então nesse deslocamento, o que está acontecendo? Esse gás ele está realizando um trabalho sobre o meio externo. Vocês aprenderam lá na Física 1 que o trabalho o trabalho associado a uma força, né? É o módulo dessa força vezes o deslocamento, né? E aí esse trabalho ele está acontecendo aqui para você conseguir empurrar a massa de ar que está aqui na tampa desse gás, tá? Então, para você conseguir deslocar essa tampa, você precisa aí gastar uma certa quantidade de energia, né? E essa quantidade de energia gasta justamente quantificado pelo trabalho realizado, é a força vezes o deslocamento. Tá? Então, se a gente for olhar aqui para a primeira lei da termodinâmica, para esse caso, a gente vai ter uma variação de energia interna, porque a temperatura ela está aumentando, né? Dessa situação inicial para essa situação final, você teve um aumento de temperatura. Consequentemente, a energia interna aumentou, porque como a gente viu, a energia interna depende da temperatura do teu sistema, tá? Então, se a temperatura aumenta, você tem variação de energia interna. Esse ΔU ele é diferente de zero, tá? Além disso, sendo a transformação isobárica, né, você tem um trabalho realizado aí pelo gás, que corresponde a uma perda da energia interna, tá? Então, se essa energia interna ela aumenta, esse aumento se deve à quantidade de calor trocado com o meio externo. Porque pelo trabalho, você teria uma diminuição da energia interna. Tá? O trabalho realizado aqui pelo gás é positivo, né? O volume dele aumenta. Tá? Então, essa força e esse deslocamento tomam o mesmo sentido. Então, isso indica que esse trabalho aqui é um trabalho positivo. Então, o gás está jogando energia para fora, na forma de trabalho. Então, se há um aumento da energia interna, esse aumento se deve ao calor trocado com o meio externo. Então, esse Q aqui é um número positivo e maior do que esse trabalho realizado, para o ΔU ser positivo. Tá? Então, vamos supor que o trabalho realizado foi de 2 joules. A energia interna aqui variou de 3 joules. Qual foi a quantidade de calor trocado? Tem que ter sido de 5, né? O calor trocado é de 5, porque 5 menos 2 dá 3. Tá? Então, para você ter uma variação de energia interna, uma transformação isobárica, você tem que ter um calor trocado e um trabalho realizado. Todos positivos aí, né? No caso dessa figura que a gente está vendo. Tá? Com relação ao calor trocado, a gente pode escrever, né, esse calor trocado aí dessa forma como a gente está vendo aqui no nosso slide aí. Tá? Esse CP é a capacidade térmica desse gás. Tá? Então, se a gente recorrer aí às definições que a gente viu nas aulas passadas, né, o calor trocado é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Tá? Essa é a definição de capacidade térmica que a gente já viu anteriormente. A diferença é que aqui está aparecendo um N, né? Isso é porque essa capacidade térmica que a gente está definindo aqui é a capacidade térmica molar, né? Para um mol, para um único mol. Então, se você tem mais de um mol aí dentro do teu sistema, você precisa multiplicar pelo número de mols para dar a quantidade exata de calor trocado com o meio externo. Tá? Então, esse CP é a capacidade térmica molar, tá? Por mol. Por isso que tem esse N multiplicando aqui. E ainda, essa capacidade térmica aqui, ela é específica desse tipo de processo, o processo isobárico. Tá?
Quando o meu processo é isobárico, a capacidade térmica é específica desse tipo de processo. A gente vai ver logo mais que se a transformação for isovolumétrica, a capacidade térmica também é específica, mesmo que o gás seja o mesmo, tá? Vamos supor que você tenha o mesmo gás, daí você realiza um processo isobárico, que é isso que a gente está vendo nessa figura. A capacidade térmica tem um valor. Aí você pega o mesmo gás e faz um processo isovolumétrico. A capacidade térmica vai ter um outro valor, um pouquinho menor, tá? Então, a capacidade térmica não depende apenas aqui nessa discussão, né? Ela não depende apenas do gás, né? Da substância, como também do tipo de transformação que você está realizando nessa substância. Ok? A gente vai fazer exercício sobre isso logo mais, vai ficar mais fácil de entender aí. Tá? Então, isso é uma definição. As definições a gente guarda, né? A gente aceita elas. Tá? Então, a energia trocável é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Como aqui eu estou me referindo a uma capacidade térmica molar, eu preciso multiplicar pelo número de mols. Tá? Mas e o trabalho? Como é que funciona aqui o trabalho, né? No caso aí da termodinâmica de um gás ideal? A gente sabe que o trabalho realizado por uma força é o produto da força pelo deslocamento. Tá? Mas como a gente está se referindo aqui a um sistema termodinâmico, medir essa força é muito complicado, tá? Às vezes, calcular esse deslocamento aqui é mais difícil do que saber a variação de volume que o gás sofreu. Então, é interessante a gente poder reescrever essa expressão, não em termos de força e deslocamento, que são grandezas muito compatíveis com a mecânica, né, do bloco, do ponto material, que vocês estudaram na Física 1. Tá? É interessante a gente reescrever esse trabalho em função das variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Então, se eu puder reescrever esse trabalho em função das variáveis de estado, tudo fica mais simples, né? E isso é fácil de fazer, tá? Se eu pegar essa força aqui e dividir pela área desse recipiente, pela área da seção reta desse recipiente, ó, força sobre área, a gente já discutiu bem, né, essa definição, a gente sabe que isso aqui é a pressão. Né? Força sobre área é pressão. Então, onde eu coloco aqui F sobre A, eu posso trocar por P de pressão. Tá? E aí, se eu divido um desses valores aqui por A, pela área, para esse trabalho todo não ficar alterado, eu preciso multiplicar pelo mesmo número, né? Se eu divido por 2, eu tenho que multiplicar por 2 para essa quantidade toda se manter constante, não variar de valor. Tá? Então, se eu dividir aqui pela área, eu preciso multiplicar pela área também, para esse produto se manter igual, né? Não, se manter inalterado. E aí, o que a gente observa? Quando eu multiplico pela área, eu tenho D vezes A. O que é esse D vezes A? É justamente o volume correspondente aqui a esse acréscimo, né? Esse deslocamento D que a tampa do gás aí sofreu. Tá? Então, o volume dessa região cilíndrica aqui, como é que se calcula? Você pega a área da base, o A, e multiplica pela altura, que é D. Tá? Então, esse D vezes A é precisamente a variação de volume que esse gás sofreu, é ΔV. Então, esse trabalho aqui eu posso escrever dessa forma, P vezes ΔV, tá vendo? Pressão vezes variação de volume. Isso dá para mim aí a medida do trabalho realizado. Tá? Então, a gente está observando aqui que pressão vezes volume, a dimensão física disso é trabalho, né? Então, se essa pressão aqui está em Newton por metro quadrado e esse volume está em metro cúbico, se eu multiplicar, dá Newton vezes metro. Ó, exatamente aqui, ó, força vezes deslocamento, tá vendo? Newton vezes metro. Que é Joule, né? O que a gente chama de Joule. Tá? Então, P vezes ΔV é a definição que a gente vai usar aí para calcular trabalho na termodinâmica. A gente vê que é equivalente, né? Pegar força vezes deslocamento é equivalente a pegar pressão vezes variação de volume. Acontece que quando eu pego pressão e volume,
eu estou trabalhando com as variáveis de estado. Na termodinâmica são grandezas familiares, né? Mais facilmente a gente consegue medir com mais facilidade. Tá? Então, numa transformação isobárica, vamos fazer o gráfico disso aqui. Tá? Pressão em função do volume. Se a transformação ela é isobárica, a pressão ela se mantém constante. Tá vendo? Então, se eu faço uma transformação aí de um estado A para um estado B, né, onde o volume aumenta, tá? O gráfico que representa essa transformação isobárica é uma linha reta horizontal, né? E aí, se a gente pegar essa pressão, que é a lateral desse retângulo aqui, e multiplicar pelo ΔV, a variação de volume, a gente vai ter o trabalho realizado na minha transformação, do estado A para o estado B. Tá? Ó, essa pressão P vezes esse ΔV dá o trabalho realizado, que é o que está escrito aqui, né? Só que se eu for observar bem, essa pressão P vezes o ΔV é precisamente a área dessa figura aqui, né? Então, sempre que eu tenho um gráfico pressão versus volume, P versus V, a área abaixo desse gráfico para um intervalo de volume dá o trabalho realizado naquela transformação, tá? Independente de qual seja o gráfico. Aqui a gente tem um gráfico que é muito simples, é uma linha reta horizontal, então essa figura aqui é um retângulo. Então é imediato aí perceber que a área dessa figura é exatamente numericamente igual aí ao trabalho realizado, né? Dada essa definição de trabalho aqui. Tá? Mas isso vale para qualquer gráfico de pressão versus volume. Independente de qual seja a transformação que ocorra aqui, tá? Independente de qual seja a forma desse gráfico, se eu pego um intervalo de volume ali, um V1 e um V2, aquela área abaixo do gráfico vai dar para mim o trabalho realizado naquele processo. Tá? E aí aqui tem uma observação que é interessante, né? Ó, quando eu passo de um volume V1 pequeno para um volume V2 maior, tá? O volume está aumentando, esse ΔV aqui é positivo, né? Porque o ΔV é sempre o V2 menos o V1. Tá? Aí, consequentemente, o trabalho ele é positivo. Então, se o gás expande, aumenta de volume, o trabalho realizado por esse gás é um trabalho positivo. Ou seja, ele está jogando energia para fora na forma de trabalho realizado. Tá? Agora, se o meu processo fosse ao contrário, né, de B para A, ao contrário do que indica essa seta, aí eu teria um volume final, que é o volume associado ao estado A, menor do que o volume final, do que o volume inicial, que seria o volume aí associado ao estado B. Tá? Ou seja, esse ΔV aqui ele seria negativo. Consequentemente, o trabalho também seria negativo. Então, quando o volume diminui, eu tenho um trabalho realizado pelo gás negativo. Isso indica que está entrando energia dentro do teu sistema, dentro do gás, na forma de trabalho realizado. Tá? E aqui tem essa observação que também é bem importante, né? Para esse caso muito particular aqui da transformação isobárica, é muito fácil determinar o trabalho realizado calculando a área dessa região, porque isso aqui é um retângulo. Então é tudo muito simples. Você pega um lado e multiplica pelo outro, né? Isso a gente aprendeu já desde lá dos tempos mais, né, longínquos lá da nossa formação. A área de um retângulo é um lado vezes o outro, né? Lado vezes lado da área de um retângulo. Mas e se esse gráfico aqui for um gráfico mais complicado? Né? For, por exemplo, uma hipérbole, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. For uma curva, ou for um gráfico um pouco mais complicado. Como é que você vai fazer para calcular essa área aqui abaixo? Tá? Nesses casos mais complexos, nesses casos mais gerais, a gente não pode, a gente não tem uma regra fechada para calcular a área. Tá? O que a gente tem que fazer é calcular a integral da função aí, cujo gráfico é esse que você tem para calcular a área abaixo dele. Tá? Então, a definição mais geral de trabalho é essa expressão que a gente está vendo
aqui na direita aqui do slide. Tá? O trabalho realizado é integral da função aí, ó, da pressão, né? Você tem a pressão dada em função do volume vezes ΔV. Então, essa integral dá para você o trabalho realizado. Tá? Então, para esse caso aqui, essa pressão ela é uma constante. Então, sai da integral. O ΔV aqui integrado, né? Esse dV entre V final e V inicial dá o ΔV. E aí você cai nessa regrinha. Tá? Mas aí depende, de caso a caso, da forma dessa função aqui. Vocês aprenderam ou estão aprendendo no cálculo que a interpretação geométrica da integral é a área abaixo do gráfico, né? Você tem lá uma certa função qualquer. E aí você tem o gráfico dessa função. Se você calcula a integral dessa função para um certo intervalo aqui, né, da variável, da abscissa, o que você está fazendo é calculando a área naquele intervalo. Tá? Então, essa aqui é a interpretação geométrica aí de uma integral. Daqui a pouco a gente vai ver que para o cálculo do trabalho numa transformação isotérmica, a gente não vai conseguir fugir aí do uso da integral para calcular o trabalho. Tá? Aqui, para o caso da transformação isobárica, nem precisa. E se isso aqui é um retângulo, para que eu vou calcular a integral, né, de uma função constante para determinar o valor dessa área? É só calcular a área aqui desse retângulo, muito simples. Tá? Mas para o caso da transformação isotérmica, a coisa não é tão simples assim, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, vocês estão entendendo aí, né? Então, você tem a lei de conservação da energia, variação da energia interna é o calor trocado menos o trabalho realizado. E aí, para o caso da transformação isobárica, e só para o caso da transformação isobárica, essa é a regra para o cálculo do trabalho. É a pressão constante vezes a variação de volume. Tá? Agora a gente vai discutir as outras transformações. Então, a próxima transformação que a gente pode discutir aí é a transformação isovolumétrica. Tá? Então, a gente tem a regra geral aqui, da primeira lei da termodinâmica. Tá? E aí, como eu estou falando de uma transformação isovolumétrica, já de cara eu posso concluir que o trabalho é sempre igual a zero, né? Porque se é isovolumétrico, o volume não muda, então essa tampa não sobe nem desce, tá? Então esse gás não está precisando fazer uma força, né, para deslocar esse objeto aqui, porque ele vai ficar estático. Significa que você não tem um trabalho realizado aí. Tá? Então, o W, na transformação isovolumétrica, é sempre igual a zero. Tá? Então, se o W é zero, a conclusão é que a variação da energia interna é o próprio calor trocado, né? É o valor do Q. Porque esse trabalho aqui ele vale zero. Então, o ΔU é igual a Q, se a transformação for do tipo isovolumétrica. Tá? E aí, esse Q, da mesma forma que a gente tinha lá uma definição para o Q na transformação isobárica, a gente vai ter aqui a mesma definição para o Q na transformação isovolumétrica. A diferença é só o valor dessa constante aqui, tá? Da capacidade térmica molar. Agora eu tenho um CV. Antes eu tinha um CP. Antes era a capacidade térmica, a pressão constante. Aqui a capacidade térmica é a volume constante. Tá? Mesmo que o gás seja o mesmo, se você faz uma transformação do tipo isobárica, o valor da capacidade térmica é 1. Você faz uma transformação do tipo isovolumétrica, o valor da capacidade térmica é outra. Tá? Inclusive, a gente vai ver logo mais que a diferença CP menos CV dá o R, a constante dos gases universais lá. Tá? Eles têm a mesma dimensão, né? CP, CV, R, tem tudo a mesma dimensão física. Tá? E aí, se você pega o CP menos o CV, dá o R.
Aqui a gente tem a observação do gráfico, né? Se eu tenho um gráfico pressão versus volume, ó, P na ordenada e V na abscissa, como é que é o gráfico que representa uma transformação, né, de um estado aí P1, T1 para um estado P2, T2? Ó, se a transformação é isovolumétrica, a volume constante, logicamente essa transformação vai ser representada por uma linha reta vertical, né? Uma linha reta vertical. E aí, como é que eu faço para calcular a área abaixo de uma linha reta vertical? Não tem, né? Não tem como. Isso aqui não tem dimensão de nada. Você tem aqui uma variação de pressão, de P1 para P2, mas não tem nenhuma variação de volume acontecendo aqui. Então, o ΔV é zero. Consequentemente, o trabalho tem que ser zero. Tá? Então, aqui a gente está vendo graficamente por que o trabalho realizado numa transformação isovolumétrica é zero. Não existe área abaixo desse gráfico para ser calculado. Tá, então, a gente viu a definição de trabalho aqui na transformação isobárica. A gente viu que, no caso da transformação isovolumétrica, o trabalho é sempre zero. Resta agora a gente discutir a transformação isotérmica, né? Então, vamos olhar para a transformação isotérmica. Tá? Então, aqui a gente tem a primeira lei da termodinâmica. ΔU é calor menos trabalho. Se a minha transformação é do tipo isotérmica, o que a gente pode concluir a respeito do ΔU? A variação de temperatura. Esse ΔU ele tem que ser zero, tá? Porque a temperatura não muda. A gente sabe que a energia interna só depende da temperatura. Então, se a temperatura não muda, a energia interna não pode mudar, né? O ΔU, numa transformação do tipo isotérmica, vale sempre zero. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui da relação entre Q e tal? Aliás, entre Q e W, né? Entre o calor trocado e o trabalho realizado. Eles só podem ser iguais, né? Porque se o ΔU vale zero, o Q menos W para dar zero só vai acontecer se Q for igual a W, vice-versa. Tá? Então, numa transformação isotérmica, vale essa regrinha. O calor trocado é sempre igual ao trabalho realizado. Então, não existe uma definição do tipo que a gente teve aqui na transformação isovolumétrica, porque não existe ΔT. Então, para o calor, no caso da transformação isotérmica, não vai ter uma fórmula desse tipo, né? ΔT é igual a zero. Mas a gente sabe que se eu sei o trabalho realizado pelo gás, o calor trocado é o mesmo, tem o mesmo valor. Tá? Então, a gente não precisa de uma fórmula aí para calcular o calor trocado numa transformação isotérmica. Uma vez que eu sei o trabalho realizado, o calor trocado só pode ter o mesmo valor. Tá bom? E com relação ao trabalho, como é que a gente calcula o trabalho numa transformação do tipo isotérmica? Então é o seguinte, a gente sabe que na transformação isotérmica, o gráfico que representa essa transformação é uma hipérbole. A gente viu isso aí nas aulas anteriores. Tá? Então, se eu quero calcular o trabalho realizado numa transformação isotérmica, de um volume inicial até um volume final, eu tenho que calcular a área dessa região. Ou seja, eu tenho que integrar a função cujo gráfico é essa hipérbole que a gente está vendo aqui. Tá? Porque isso aqui não é um triângulo, não é um trapézio, porque essa parte aqui é uma parte curva, né? Aqui não é uma linha poligonal, não é uma linha reta. Então, não tem jeito. Para o caso da transformação isotérmica, só nos resta aí saber calcular a integral da função que tem esse gráfico aqui. Tá? E aí, que função é essa? Como é que eu posso escrever P em função de V para o caso da transformação isotérmica? Eu vou usar aquela lei geral dos gases lá, né? A equação de estado. PV igual a nRT. Tá? Se a gente olhar para esse lado direito aqui da equação de estado, aqui é tudo constante. Ó. N é o número de mols. R é a constante universal dos gases ideais.
T é a temperatura da minha transformação. Como eu estou fazendo uma transformação isotérmica, esse T aqui ele só pode ser um número fixo, né? É uma temperatura constante. Então, tudo isso é constante. Tá? Poderia trocar por C aí para simplificar a notação. Tá? E aí, como eu quero uma função de V, eu quero P em função de V, né? A pressão em função do volume, o que eu posso fazer é pegar esse V e passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, essa aqui é a função que dá aí, ó, a pressão, né, dada em termos do volume. É uma constante, aqui em cima, dividido pela variável V. Tá? Então, é essa função que eu tenho que integrar do volume inicial até o volume final, para determinar aí a regra do trabalho realizado. Tá? Então, como é que faz o cálculo dessa integral aqui? Se tudo que tem aqui em cima é constante, vocês já aprenderam aí que você pode tirar isso da integral, né? Tem uma constante que está multiplicando aqui, né, 1 sobre V. Essa constante eu posso simplesmente pegar e jogar ali para fora da minha integral. Tá? Então, é o que a gente faz aqui, desse passo para esse. Você pega a constante, nRT, joga para fora da integral. E daí você tem que integrar 1 sobre V. Tá? Então, você deve estar aprendendo aí no curso de cálculo, ou se não já aprendeu, né? Não sei como é que vocês fazem cálculo, que a integral dessa função aqui, 1 sobre V, é o logaritmo natural, o logaritmo neperiano. Tá? Então, ao realizar essa integral, o que você obtém é ln de V, variando aí entre o volume final e o volume inicial. Tá? Ou seja, ln de Vf, do volume final, menos ln de Vi, do volume inicial. Tá? Esse é o trabalho realizado numa transformação do tipo isotérmica. A gente pode simplificar, né? Existe uma propriedade dos logaritmos aí. Se você está fazendo a diferença de dois logaritmos de mesma base, você pode escrever isso aqui dessa forma. ln de Vf sobre Vi. Tá? Esse aqui em cima e esse aqui que está sendo subtraído embaixo, a fração. Então, essa é a regra geral aí do cálculo do trabalho realizado numa transformação do tipo isotérmica. Tá? Então, sempre que você tiver uma transformação isotérmica e precisar calcular o trabalho realizado na transformação, a regra para o cálculo do trabalho é essa aqui que a gente está vendo em azul aqui dentro. Tá? Então, vocês não vão precisar calcular a integral toda vez. Você vai partir dessa regra aqui, que a gente está entendendo de onde vem agora. Tá? É interessante ver que essa regra aqui ela faz muito sentido, né? Vamos supor que VF fosse igual a VI. Tá? Quanto é que dá essa divisão? VF sobre VI. Se eles forem iguais, dá 1, né? Quando você não tem variação de volume, VF é igual a VI. Esse ln aqui vai ser ln de 1. Mas logaritmo de 1 é 0. Então, esse trabalho vai dar 0. Então, o que a gente está concluindo aí? Se VF é igual a VI, ou seja, se não tem variação de volume, o trabalho realizado é 0. Como não poderia ser diferente, né? Dado aquilo que a gente viu lá na transformação isovolumétrica. Tá? Então, você vê que as coisas vão fazendo sentido. Ó, se VF for menor do que VI, tá? É o que a gente chama de fração própria, né? O número de cima menor do que o número de baixo. 1 sobre 2, ou então 3 sobre 4. Esse logaritmo aqui vai dar um número negativo. Tá? E é o que se espera, porque quando esse logaritmo dá um número negativo, a conclusão é que o trabalho realizado é um trabalho negativo. E é isso que se espera quando o volume final é menor do que o volume inicial. Tá? Se o volume diminui, a gente já viu, a gente já discutiu, que o trabalho realizado, nesse caso, é negativo. Né? Então, a gente vê que as coisas vão fazendo sentido. Né? Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular o trabalho numa transformação do tipo isotérmica. Tá?
Então, recapitulando aí até aqui. Ó, se a transformação é isobárica, o trabalho realizado se calcula dessa forma. P vezes ΔV. Tá? Se a transformação é isovolumétrica, o trabalho realizado é zero, sempre zero. Agora, se a transformação é do tipo isotérmica, aí para calcular o trabalho realizado, você tem que usar essa fórmula aqui. Tá? E ainda a gente tem uma transformação do tipo adiabático. Tá? Então, essa transformação adiabática, ela é o seguinte: você não tem o Q. O ΔU é igual a menos o trabalho realizado. Tá? Lembra lá da definição da primeira lei da termodinâmica. ΔU é Q menos o trabalho realizado, o trabalho W aqui. Só que se eu estou fazendo uma transformação do tipo adiabática, essa transformação é tal que não é possível você trocar a energia na forma de calor com o sistema. Então, esse Q aqui ele vale zero. E daí você tem que o ΔU é menos o trabalho realizado pelo gás. Tá? Uma transformação adiabática, a variação da energia interna é menos o trabalho realizado pelo gás. Ou seja, se o gás realiza um trabalho positivo, a variação da energia interna vai ser negativa, né? Como não poderia ser diferente, porque se não tem troca de energia na forma de calor, a única maneira que esse gás, né, esse sistema troca a energia com o meio externo é na forma de trabalho. Então, se o trabalho realizado é positivo, o gás está jogando energia para fora na forma de trabalho. E aí não está entrando energia de nenhuma outra maneira dentro do sistema. Então, a conclusão é que a variação da energia interna vai ser negativa. Ele vai perder energia interna. Tá? Agora, se o trabalho realizado pelo gás for negativo, ou seja, se você for lá na tampa do recipiente e empurrar ela para baixo, tá? Esse trabalho W aqui vai ser negativo, com esse sinal de menos, dá um número positivo. Ou seja, você está colocando energia dentro do teu sistema na forma de trabalho realizado sobre ele. ΔU aqui vai ser um número positivo. Tá? Então, essa é a transformação adiabática. E aí, para a transformação adiabática, vale essa regrinha que a gente não discutiu ainda, né? Que a gente está vendo aqui agora. Ó, tá? Pressão vezes volume elevado a esse expoente aqui é sempre constante. Parece com a transformação isotérmica. Lembra da transformação isotérmica? Aqui não tem escrito isso explicitamente, né? Mas na transformação isotérmica a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, que P vezes V se mantém constante. Não tem esse expoentezinho gama aqui. Tá? Então, a transformação adiabática ela é bem parecida com a transformação isotérmica, exceto por esse expoente que aparece aqui no volume na transformação adiabática. Esse expoente é chamado de expoente de Poisson, o nome dele. Tá? Ele é calculado dessa forma. CP sobre CV. Então, digamos que você tem um certo gás aí qualquer, diatômico ou monoatômico que seja. Se você pegar o CP, a capacidade térmica, a pressão constante, e dividir pelo CV, a capacidade térmica, volume constante, isso vai dar para você o valor desse gama, desse expoente de Poisson. Tá? A gente vai fazer conta com isso aí daqui a pouco, para entender melhor. A relação entre CP e CV é essa que a gente está vendo aqui. Né? CP menos CV é igual a R. Tá? O CP é sempre um pouquinho maior do que o CV. Por isso que CP menos CV dá o R. Beleza? A gente ainda pode escrever essa regra aqui de uma outra forma, trocando a pressão pela temperatura. É só manipular, né, essa expressão aqui da função da equação de estado do gás dentro dessa expressão mais geral aqui. Tá bem?
são muitas informações aí, né? Se vocês forem tendo dúvidas aí, pode me interromper, tá? Que eu vou explicando. De repente seria até bom parar de falar muito por aqui mesmo, porque eu já falei bastante, né? Aí acaba que vai entrando e não vai ficando dentro da cabeça de vocês. Então, só para concluir, vamos aqui discutir como é que funciona o cálculo do trabalho realizado numa transformação do tipo adiabática. Tá? Como eu falei, a transformação adiabática ela é parecida, né? A regra ela é parecida com a transformação isotérmica. A diferença é esse expoente aqui. E esse expoente ele é sempre maior do que 1, né? Porque CP é maior do que CV. Então, esse número aqui, ele é sempre um pouquinho maior do que 1. Tá? 1,5, 1,4, tá? E aí a conclusão é que quando você for fazer o gráfico de pressão em função do volume para a transformação adiabática, esse gráfico ele vai ser muito parecido com aquela hipérbole da transformação isotérmica, tá? A diferença é que esse gráfico da transformação adiabática, ele vai ter um caimento aqui, né, mais abrupto, em função desse expoente. Como esse expoente aqui ele é maior do que 1, a consequência é que essa curva aqui para a transformação adiabática, ela cai mais rapidamente, ela cai mais forçada, né? Então, se aqui na transformação isotérmica ela é mais suave, na transformação adiabática ela vai cair mais abruptamente, tá? Então aqui a gente tem o gráfico que representa aí uma transformação adiabática, tá vendo? Você tem essa curva pontilhada aqui, que corresponderia a uma transformação isotérmica a uma temperatura T1, tá? E aí você tem uma outra curva pontilhada aqui embaixo, que representaria uma outra transformação isotérmica a uma temperatura T2 um pouco mais baixa do que T1. Tá? Uma transformação adiabática, ela vai de T1 para T2, vai ter variação de temperatura, e aí o gráfico que representa essa transformação adiabática tem uma forma bem parecida, tá vendo? É uma curva. A diferença é que essa curva ela é mais abrupta do que essas pontilhadas que a gente está vendo aqui na figura. Tá? Na transformação adiabática, a pressão ela cai mais intensamente com a variação do volume. Isso tudo por conta daquele expoente de Poisson que é maior do que 1, que aparece aqui em cima do volume. Tá? E aí, quando você vai calcular o trabalho numa transformação adiabática, como sempre, você tem que calcular a área dessa região. Né? E aí, para calcular a área dessa região, como isso aqui não é uma linha reta, né? Não é uma linha poligonal, então você precisa recorrer aí à integral, tá? De uma certa função que dá aí a pressão em termos do volume. E aí, que função é essa? Ó, a gente acabou de ver ali no slide anterior que, para o caso de uma transformação adiabática, P vezes V elevado a gama dá uma constante. É sempre uma constante. Tá? Então, eu posso pegar esse V elevado a gama e passar para o outro lado de lá, dividindo. Tá? Então, a função que eu tenho para integrar aí é C constante sobre V elevado a gama. Ou, o que é a mesma coisa, né? C vezes V elevado a menos gama. Se aqui eu tenho gama no denominador, né? É o expoente gama no denominador. Se eu passo isso para cima multiplicando, esse expoente positivo fica negativo, né? Aqui é a propriedade aí de potência que a gente já conhece bem. Então, a função que eu vou integrar é essa função aqui. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo aí o que eu estou falando. Pelo menos, mais ou menos, entendendo. Depois, quando vocês forem ler o slide com calma, vocês entendem melhor. Tá? Então, a gente precisa integrar essa função para determinar aí a regra do trabalho realizado, tá? Entre um volume inicial V1 e um volume final V2. Tá?
Então, esse C, como ele é constante, você pode tirar ele da integral. Então, é o que está escrito aqui no segundo passo da conta, tá vendo? A integral de uma potência, por exemplo, x ao quadrado ou x ao cubo, funciona da seguinte maneira. Vocês já aprenderam lá no cálculo ou estão aprendendo? Você pega esse x ao quadrado e aumenta uma unidade no expoente, tá? Então, por exemplo, se isso aqui que tivesse dentro da minha integral fosse um x ao quadrado, a integral vai dar x ao cubo. Mas aí você ainda precisa dividir esse x ao cubo pelo novo expoente que você obteve, tá? Então, se aqui dentro fosse x ao quadrado, a integral dá x ao cubo, ou seja, x elevado a 3, né? Dividido por 3, tá? Então, aplicando essa regra geral aí para essa potência que eu tenho aqui dentro da minha integral, o que eu vou fazer é aumentar em uma unidade essa potência, tá? Então, se aqui está menos gama, isso vai virar menos gama mais 1, que é a mesma coisa que está escrito aqui, ó, 1 menos gama. E aí eu tenho que dividir por esse mesmo expoente, 1 menos gama. Tá? Então, essa é a regra de integração de uma potência, de uma variável qualquer. Tá? Então, x ao quadrado, qual que é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Tá? Vamos supor que eu tivesse x ao cubo, x elevado a 3. Qual que é a integral de x ao cubo? É x à quarta potência, x a 4, sobre 4. Tá? Se eu tenho x a n, qual que é a integral de x a n? É x elevado a n mais 1, tudo isso dividido por n mais 1. Então, se eu tenho v elevado a menos gama, qual que é a integral disso? É v elevado a menos gama mais 1 sobre menos gama mais 1, que é precisamente o que está escrito aqui. Ó. Então, como eu tenho uma variação aí entre o volume VF e o volume VI, eu vou fazer essa variação dentro aqui do meu resultado da integração. Tá? Então, isso fica 1 sobre 1 menos gama, vezes C, que multiplica VF elevado a 1 menos gama, menos C vezes VI sobre 1 menos gama. Esse aqui é o resultado final. Tá? Como eu tenho que PI VI elevado a gama é igual a PF VF elevado a gama, que dá essa constante C. Então, se eu pego essa constante C aqui e multiplico por PF VF elevado a gama, essa multiplicação vai resultar em PF vezes VF. Tá? E aí, se eu pego esse C e multiplico por PI VI elevado a gama, essa multiplicação aqui vai resultar em PI vezes VI. Tá? Então, eu vou deixar para vocês aí como exercício, para vocês treinarem, a passagem desse último resultado aqui para esse resultado final que está em azul aqui embaixo. Tá bom? O que vocês vão fazer aí nesse exercício? Você vai pegar esse C e vai trocar ele por PF VF elevado a gama. Tá? E o outro C, esse C aqui, você vai trocar por PI, VI elevado a gama. Faz a conta e mostra que dá esse resultado que está aqui embaixo. Tá bom? Vai aparecer aqui um VF elevado a gama, que multiplica VF elevado a 1 menos gama. Então, você vai repetir o VF, né? Porque a base é igual, e vai somar os expoentes. Então, gama mais 1 menos gama, corta gama com gama, só sobra 1. Então, vai ficar um PF, VF, aí no resultado final. E a mesma coisa vai acontecer lá com PI e VI. Tá? Então, se eu tenho uma transformação do tipo adiabática, a regra para o cálculo do trabalho realizado é esse que a gente está vendo aqui em azul, aqui embaixo. Tá? É 1 sobre 1 menos o gama, que multiplica PF, VF, menos PI, VI. Tá? Deixa eu ver que horas são.
São 28. Tá? Então, aqui só para não ficar tudo muito conceitual, sem número nenhum, eu vou adiantar aqui o exercício que a gente vai começar a discutir na aula que vem, tá? Então, o exercício diz o seguinte, ó. Você tem 1 litro de oxigênio, O2, a temperatura de 27 graus Celsius, a uma pressão de 10 atm, tá? Esse 1 litro se expande adiabaticamente até quintuplicar o volume. Aí, letra A, quais são as pressões, qual é a pressão, né? E a temperatura final aí desse gás. A letra B, qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão? Tá? Então, como eu estou falando aqui de uma transformação adiabática, a regra que eu vou usar aí para calcular a pressão, que é o que ele pede aqui na letra A, é essa regrinha, né? PI, VI elevado a gama igual a PF, VF elevado a gama. Tá? O gama foi dado, tá vendo aqui? Ó? O valor do gama é 1,4. Tá? Esse valor de gama foi dado, mas nem precisava. Na aula que vem eu explico por que não precisava. Tá? Então você vai fazer essa conta, é muito simples. Tudo que você tem que fazer é substituir, né, os valores que estão no enunciado nessa expressão, nessa fórmula. Tá? Então, qual que é o valor da pressão inicial que esse gás está submetido? É 10 atm. Então, onde tem PI, nessa fórmula, você troca por 10. Aqui, tá vendo? Qual que é o valor do volume inicial dessa massa gasosa? É 1 litro. Ele deu 1 litro de oxigênio. Então, onde tem VI, você vai trocar por 1 litro. Lembrando que o volume, nessa fórmula, está elevado ao expoente de Poisson, ao gama. É 1,4. Tá? Então, eu vou colocar 10 da pressão vezes 1 do volume elevado a 1,4. E aí, como eu quero achar a pressão final, tá? Esse PI, VI elevado a gama, eu vou dividir pelo volume final elevado a gama. O volume final foi dado porque ele disse que o gás vai expandir até quintuplicar de volume. Então, se eu sei o volume inicial, é 1 litro, eu sei o volume final, é 5 vezes 1 litro, 5 litros. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer aí para calcular essa pressão final é essa conta que a gente está vendo aqui. Tá? E aí você faz na calculadora essa conta aí, logicamente, né? Como é que você vai fazer essa conta de cabeça ou na mão? Não dá, né? Vai precisar de uma calculadorazinha aí. E aí você vai obter esse resultado, tá vendo? A pressão final é aproximadamente aí 1 atm, tá? 1,05 atm. Tá? Para o cálculo da temperatura, você procede da mesma forma. A diferença é que aí você usa a expressão que envolve a temperatura, né? Porque se é o que você quer calcular é a temperatura, não faz sentido você usar outra expressão que não contenha a temperatura. Tá? O trabalho realizado, a gente calcula usando essa expressão aqui que a gente acabou de ver ali no slide anterior. Tá? Essa regrinha aqui. Então, na aula que vem, a gente entra em maiores detalhes nessa questão aqui e vê outros também, outros exemplos interessantes. Tem um exemplo 2 aqui que fala de transformação cíclica. Então, uma transformação cíclica é quando um gás sai de um certo estado inicial e retorna para aquele mesmo estado inicial. Tá? Então, o gráfico que representa uma transformação cíclica é sempre uma linha fechada. É o que a gente está vendo aqui nessa figura, tá vendo? Começa no estado A, vai até um estado B, do estado B vai até um estado C, e do estado C retorna para o estado A. Isso é uma transformação cíclica. Então, a gente vai ver na próxima aula como é que calcula o trabalho no caso de uma transformação cíclica. Esse tipo de transformação é muito importante na segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver logo mais aí, de repente nas próximas semanas de aula aí. Tá? Então, eu vou deixar esses exercícios aqui para a gente discutir na quinta-feira. E vou terminar por aqui. Vou só dar um recado, já foi muita coisa, né? Então, o que a gente fez aqui na aula de hoje? A gente definiu a primeira lei da termodinâmica, essa expressão aqui que representa a conservação da energia interna de um gás, né?
A variação da energia interna é a energia trocada na forma de calor, menos o trabalho realizado pelo gás. Tá? E aí, como a gente está sempre falando de gás ideal, para o gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Então, se você tem um gás do tipo monoatômico, por exemplo, o gás hélio, né? O gás nobre, a molécula é formada por um único átomo. Não existe, você não precisa de vários átomos para formar a molécula. Então, é um gás monoatômico. E aí, o cálculo da energia interna para um gás monatômico é dado por essa expressão. Se o gás é diatômico, a forma como você calcula a energia interna é essa. E a gente discutiu a primeira lei da termodinâmica para cada transformação de estado particular. Então, se você tem uma transformação isobárica, aí você tem um trabalho realizado dessa forma, né? A variação de energia interna é diferente de zero, calor trocado diferente de zero, trabalho realizado diferente de zero. Se a transformação for do tipo isovolumétrica, o trabalho realizado é zero, tá? Consequentemente, o ΔU, a variação da energia interna, é igual ao calor trocado. Onde o calor é dado por essa expressão aqui. Né? E se a transformação for do tipo isotérmica, o ΔU é que é igual a zero, porque não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna, porque a energia interna só depende da temperatura. Aí, consequentemente, o Q é igual ao trabalho realizado. O calor trocado é igual ao trabalho realizado. Para o caso da transformação isotérmica, o trabalho realizado é dado por essa expressão que a gente está vendo aqui. Tá? Agora, se a transformação for adiabática, o que você não tem é o Q. O Q é que é igual a zero. Então, a variação de energia interna é menos o trabalho realizado pelo gás. Lembrando que para uma transformação adiabática, vale essa regra aqui entre as variáveis de estado, tá bom? Onde esse expoente, o chamado expoente de Poisson, é dado pela razão entre a capacidade térmica a pressão constante e o volume constante. Na aula que vem, a gente vai discutir essas definições aqui através de exercício. Tá? Aqui está o exercício que a gente vai discutir com detalhe na aula que vem. Certo? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Deu para entender? Então tá bom, beleza. É que eu acho que é muita informação, né, para passar, e aí eu fico imaginando que vocês não vão ficar entendendo bem o conteúdo, mas se deu para entender, então tá bom. Tá aí a lista. Beleza. Na hora que a gente for fazer os exercícios, eu acho que vai ficando mais claro até. Tá? Na aula que vem, então, a gente começa aí a partir daquele exercício que eu mostrei para vocês, né? Na semana que vem, eu não vou dar aula não, tá, gente? Porque na verdade, eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar. Então, a semana que vem eu vou estar tudo enrolado com essa mudança aí. Eu não sei como é que eu vou estar de internet e tal. Então, a gente combina que na semana que vem eu não vou dar aula. E daí, na outra semana, a gente faz a reposição. Então, quinta-feira a gente faz os exercícios, na outra não vai ter aula. Se for preciso estender a data de entrega lá do questionário, a gente estende, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir concluir todo o assunto que está lá no questionário antes dele terminar, o prazo que está agora. Mas aí eu vejo isso na semana que vem, porque o questionário 2 eu acho que nem abriu ainda, né? De repente, na sexta-feira já eu mudo lá a data do questionário. Tá bom? Boa noite para vocês.